Hoje é domingo, dia de Grêmio e Fluminense lá na Arena, em Porto Alegre, 6h30 da noite. A bola vai rolar, começa o segundo turno do Brasileirão para o Flu, que vai tentar se manter entre os primeiros colocados. E para isso, uma vitória hoje é fundamental, porque senão, se o pior acontecer, a gente pode terminar essa rodada até mesmo na sexta posição. Absolutamente tudo a partir de agora de Grêmio e Fluminense você confere aqui no canal do Leste, porque teremos muitas mudanças no time titular. Vem comigo. E você já pode chegar neste pré-jogo, já sabe, deixando o seu like, se inscrevendo aqui no canal, tudo mais que você já sabe, sinta-se à vontade. E agora a gente vai falar muito de Grêmio e Fluminense. Vamos fazer um pré-jogo aqui mais enxuto, objetivo, hoje saindo muito mais tarde do que o normal. Peço desculpas a todos, galera já está acostumada ali, já fica esperando o vídeo sair às 6 da manhã, mas realmente dessa vez não foi possível. Ontem eu tinha um compromisso pessoal, um casamento, e aí, enfim, não consegui adiantar antes para já deixar tudo pronto para vocês. E aí não consigo fazer de qualquer jeito, fazer um trabalho porco, preferi deixar para fazer hoje. A gente, até nesse meio tempo, consegui apurar algumas informações, então dá para fazer, mesmo mais em cima da hora, um pré-jogo mais informativo e mais completo aqui para vocês. Então, desculpa a galera que esperou aí 6 da manhã, mas ainda dá tempo, é claro, de falar dessa provável escalação do Zubeldia para hoje, que vai ter algumas mudanças, como eu falei, mas antes vou colocar rapidinho na tela para vocês a tabela do Brasileirão, porque a rodada já começou ontem, com 3 jogos, o Atlético Paranaense ganhando mais uma, o Atlético do Odaí não para de pontuar, mais uma vitória do Atlético, 2-0 para cima do Inter, situação do Inter também complicada no campeonato, na 15ª posição, na beira do Z4, Santos, Chapecoense, o Santos não conseguiu ganhar do pior time disparado do campeonato. Impressionante. Como o Santos não tá nesse C4 também é outro fato a se explicar. E o Vasco mais um, né? 2 aí no caso. Vasco e Mirassol, os dois abraçados ali na zona do rebaixamento, terminaram no empate de 1-1. Hoje a gente vai ter às 4 da tarde Cruzeiro e Botafogo, Bahia e Corinthians, no mesmo horário de Grêmio e Fluminense, Bragantino e Curitiba, Flamengo e São Paulo no Maracanã, Remo e Vitória, esse jogo é às 7h30 da noite, assim como Palmeiras e Atlético Mineiro. Neste momento, Palmeiras liderando, 44 pontos disparados, o Flamengo tem 37, o Atlético 36, com a vitória de ontem, Fluminense com 32, ou seja, não dá para recuperar a terceira posição, dá no máximo para manter a distância ali para o Atlético. O Bragantino com 30 pontos, vem atrás e joga em casa. É um jogo difícil contra o Curitiba, mas joga em casa. Ou seja, pode ultrapassar o Fluminense, chegar a 33 pontos. O Bahia também joga em casa. Jogo difícil contra o Corinthians, os dois ali próximos. Se vencer, também passa o Fluminense. Então, por isso eu falei, a vitória é muito importante. E não só por uma questão de tabela do Campeonato Brasileiro. A vitória é importante porque a gente está às vésperas já de um clássico muito importante pela Copa do Brasil, que vai trazer uma pressão, um peso muito maior pelo que aconteceu ano passado também. E aí, se faz necessário, é muito relevante sim, chegar com confiança, né? Chegar vencendo, chegar tendo boas atuações. É claro que no fim das contas, os 3 pontos são é o que mais importa. Mas, nesse momento, ter uma atuação segura, uma atuação convincente, é importante, né? Porque isso, acho que até para a confiança do torcedor, acho que o torcedor também está esperando isso. Contra o Bragantino a gente não conseguiu ver essa atuação, para além do empate, que é um resultado que a gente, enfim, não esperava ali, não queria. Acho que chegar contra o Grêmio, chegar contra o Vasco, ter uma boa atuação contra o Grêmio, se impondo diante do Bahia em casa, sem dúvida alguma, vai impactar bastante no anímico, no emocional. Imagina se a gente chega na semana que vem, fora do G4, perdendo jogos, é um cenário muito ruim. Então tomara que hoje, diante de um time que está numa situação também, na iminência de entrar no Z4, está pressionado, é um time que também não consegue jogar bem, tem desfalques, muitos problemas, talvez seja exatamente o que o Fluminense precisa para chegar a esses 3 pontos fora de casa hoje. E a gente já vai entrar direto já na provável escalação do Flu para logo mais. Antes, se você não tem o app da KTO no seu celular, corre lá, baixa o app da KTO. Vou deixar aqui embaixo o link aqui. Se você baixar o app,
se não tem seu cadastro ainda, é claro, faz seu cadastro lá e coloque no cupom JORNADA. Isso ajuda demais a gente. Só baixando o app aqui da KTO, dá essa moral aí e a gente já vai direto para a provável escalação do Flu para logo mais. Tem desfalques porque o Savarino não viajou, dores musculares, sentiu uma questão muscular, não viajou com a delegação para Porto Alegre. Ontem o Jornada, mais uma vez, lado a lado com o Flu, registrou tudo isso de forma exclusiva. Gabriel Amaral e Rafael Siqueira estão lá em Porto Alegre. John Kennedy está suspenso e levou um gancho de 2 jogos. Tá? O John Kennedy também não joga contra o Bahia. E James, assim como o Midjan, está lesionado. Os 2 lesionados também não viajaram. O Fluminense perdeu os seus 2 zagueiros. O Soteldo, eu apurei que ele, enfim, teria uma chance de jogar hoje, mas é dúvida porque também está sentindo uma questão muscular, vai ser avaliado, não está 100%, vai ser avaliado momentos antes do jogo, e aí eventualmente ele pode ficar no banco de reservas, não entrar se for o caso. E Paulo Henrique Ganso voltou a ser relacionado. Se entrar em campo hoje, não poderá atuar por nenhuma outra equipe. A situação do Ganso há meses se arrastando, nada foi resolvido. Se ele entra em campo hoje, não pode jogar com a camisa de mais ninguém neste Brasileirão. E teremos Thiago Silva. Como é bom ver o monstro Thiago Silva de volta e entrando, como a gente imaginava, provavelmente como titular, reestreando como titular, principalmente nesse momento em que a gente está precisando muito, né? Com 2 zagueiros lesionados. Então a gente deve ter uma provável escalação com Fábio, Guga, Thiago Silva, Freitas na esquerda. O Arana treinou como titular também. É uma dúvida, eu acho que vai ser o Arana, pode ser Arana ou René. O meio de campo com Hércules, Martinelli, Lúcio Acosta. No ataque, o Canóbio voltando pela direita. Na esquerda, a dúvida, eu acho que vai acabar entrando no Serna. Tinha Serna e Soteldo como possibilidade, as 2 possibilidades diante daquilo que eu falei sobre o Soteldo. É provável que eles calhem o Serna por ali. E Hulk no comando de ataque. Deve ser esse o Fluminense para enfrentar o Grêmio logo mais na Arena, como eu falei. É um time que, por mais que esteja numa situação complicada, tem que ter atenção, joga em casa, continua sendo o Grêmio, vai ser um jogo complicado. Do lado do Fluminense, a gente tem uma equipe com problemas, uma equipe que ainda está tentando se reencontrar com o seu melhor futebol. A entrada do Thiago Silva, sem dúvida alguma, vai trazer uma segurança enorme, gigantesca, vai fazer muita diferença, é claro, mas ela por si só não vai resolver todos os problemas do time, né? A equipe precisa evoluir coletivamente e aí não depende só de 1 ou 2 jogadores. Todo mundo precisa melhorar. O Fluminense precisa jogar mais e tem condição de jogar mais, né? O Hulk vai, aos poucos vai ganhando mais ritmo e aí a gente vai ter uma noção melhor do nível que ele vai conseguir apresentar, né? Hoje já ao lado do Canóbio, desde o início, o Canóbio que entrou bem contra o Bragantino. À esquerda, o Savarino também não vem jogando bem, convenhamos, né? O Savarino vem jogando mal há muito tempo. Contra o Bragantino, mais uma vez, foi muito mal. Só que você olha para o banco, Serna, Soteldo, também são jogadores que há um bom tempo não entregam um futebol minimamente qualificado. Então a gente depende muito do nosso meio de campo hoje. Contra o Grêmio, o meio de campo do Fluminense foi muito mal. E aí não tem jeito. Aí você perde o pelado do seu time, esquece. Fica muito difícil ganhar jogo desse jeito. Então hoje vai ser muito importante a imposição desses jogadores, principalmente no meio de campo. Uma boa atuação do Hércules, uma boa atuação do Martinelli, boa atuação do Lúcio, porque aí esses caras fazem o time andar. São eles que levam a bola para frente, são eles que chegam, dão opção. O Lúcio com as triangulações, com o Hulk, com o Canóbio. O time depende desses caras. Se eles estiverem mal, fica muito difícil. Se eles estiverem bem, a gente tem uma boa chance, na minha visão, de conquistar 3 pontos lá na Arena. Lúcio Acosta, inclusive, antes da viagem para Porto Alegre, falou à Flu TV sobre esse período de preparação que para ele foi muito importante. Expectativa como sempre, não? A gente tem que ser protagonista sempre, tentar ganhar o jogo, mais afora e somar da 3. Sim, foi muito importante ter esse tempo aí para trabalhar um pouco melhor, porque agora vem cheio de jogos e não vai ter tempo para trabalhar no físico, no tático. Então eu acho que foi bom demais para que o treinador e toda a gente pueda entrosar mais nesse tempo e poder enfrentar os próximos jogos. Aí, portanto, Lúcio Acosta. E agora a gente vai falar de Grêmio, porque meu amigo Lucas Fontes, da Bagé TV,
falou com a gente, traz aqui informações e você vai ficar por dentro também do adversário, todas as informações do Grêmio, que está num momento muito turbulento. Fala aí, Lucas. Fala, meu parceiro. Fala, galera. Tudo bem? Eu sou o repórter Lucas Fontes, da Bagé TV, diretamente aqui de Porto Alegre, para falar sobre o Grêmio, né? O rival de vocês aí para a jornada 1902. Um grande abraço a todos. Espero que sejam bem recebidos aqui em Porto Alegre. Eu só espero que não vençam, né? Mas vamos falar das coisas do Grêmio, né? Porque o Grêmio está bastante preocupado no Campeonato Brasileiro. Por isso, inclusive, o Grêmio acabou colocando um time misto lá contra o Bolívar. E até a gente esperava que o Grêmio pudesse ter um resultado bem ruim lá na altitude. E acabamos celebrando a derrota por 3-2, porque geralmente o time brasileiro tem muitas dificuldades lá na altitude. O Grêmio fez uma estratégia que muitos times brasileiros estão fazendo. Eu até acho que o Fluminense fez isso na Libertadores da América, de chegar apenas no dia da altitude. E acabou perdendo por 3-2, mas com as atenções totalmente voltadas para o jogo agora de domingo contra o Fluminense. Então, para vocês verem a carga, né, de pressão que o Grêmio está envolvido no Campeonato Brasileiro, já que está na porta aí do Z4. Então, foco total no jogo do Campeonato Brasileiro. E para isso, né, o Grêmio tem, inclusive, uma notícia muito boa, né? E aí tu vai falar assim, pô, retorno de um jogador, um jogador contratado que vai estrear, até tem. Mas o reforço é o pagamento dos salários atrasados. Os jogadores estavam com salário ainda do mês de maio atrasados e também de junho, e eles parte de junho, e eles foram quitados ontem. E não só quitados os salários, mas como o Grêmio adiantou valores de direitos de imagens para alguns atletas. Então o torcedor estava bastante preocupado, porque afinal de contas a gente sabe como é que funciona o futebol brasileiro, né? O jogador que não recebe acaba não rendendo tanto dentro de campo. Então vamos ver se isso vai realmente se refletir dentro do gramado, porque afinal de contas o Grêmio vive uma temporada muito difícil. E no retorno do Campeonato Brasileiro já perdeu o primeiro sol, perdeu para o Bolívar, ainda que a gente tenha até respirado aliviado por uma derrota só por 3-2, o Grêmio voltou vivo na Copa Sul-Americana, mas a situação do Campeonato Brasileiro é muito preocupante. Para isso, inclusive, o torcedor está sendo bastante chamado durante a semana, a previsão de público é de 26 mil, mas pelo que eu conheço assim, no movimento do torcedor gremista, acho que vai até passar de 26 mil, tá? Porque aqui em Porto Alegre, a gente tem muito essa questão do torcedor resolver ir pro jogo de última hora, né? Então, tô achando que pode até passar de 30 mil torcedores, o que é um bom público dado o momento atual do Grêmio na temporada. Falando do time, tá? O Grêmio tem algumas dúvidas, principalmente no meio campo. Eu vou trazendo aqui o provável, a gente vai falando das dúvidas ali, do processo de time que vai a campo contra o Fluminense. O Everton no gol, Pavon na lateral direita, ainda que o Grêmio tenha contratado agora um lateral direito do Goiás, o Diego Caetano, um jovem de 22 anos, que fez uma boa Série B lá com o time goiano. Só que ele acabou de ser apresentado, aliás, ele foi anunciado, ainda nem foi apresentado, o nome dele ainda nem está regularizado no BID. Então o Pavon deve ser o lateral direito, ele que está sendo improvisado desde o início da temporada, porque o João Pedro e o Marcos Rocha não estão rendendo. Dupla de zaga com o Gustavo Martins e o Kahneman, ainda que exista uma dúvida no Kahneman, porque quando o Grêmio vendeu o Vieri, se entendeu ali que o titular poderia ser o Wagner Leonardo, que não está fazendo boa temporada, mas que foi bem na altitude. Mas o Kahneman, na hierarquia, seria o titular. Vamos ver se esse bom jogo do Wagner Leonardo na altitude lá contra o Bolívar pode fazer com que o Castro mude de ideia, que o Kahneman há algum tempo já não vem tão bem assim, tá? Na lateral esquerda, Pedro Gabriel, que é um garoto da base que não vem fazendo bons jogos. O Grêmio que terá o retorno do Marlon, que é o lateral esquerdo titular, que já jogou no Fluminense, inclusive, que teve uma lesão muito grave agora no primeiro semestre, teve uma fratura no tornozelo, mas ele está voltando aos gramados, só que como ele está muito tempo sem jogar, deve ficar no banco de reservas, então o Pedro Gabriel deve ser o titular. No meio campo tem uma dúvida, tá? Porque o Vila Sante deve jogar, só que existe uma dúvida em relação a se ele vai colocar 2 volantes ou 3 volantes, repetir a ideia de time que rolou lá na altitude que deu certo. E aí, Dodge, que jogou muito bem na altitude, inclusive existe uma questão todo um celema, porque o Grêmio meio que deu uma arquivada no Dodge, e até queria negociar o Dodge, só que daí o Grêmio pagou caro no Nardoni, 10 milhões de dólares, e ele não vem fazendo uma boa temporada. O Grêmio pagou caro no Pérez, que está suspenso e que não está jogando nada no Grêmio, e o Dodge entrou nos últimos jogos jogando muito bem, não só nos amistosos ali de retorno de intertemporada, mas também no jogo contra o Bolívar lá na altitude. Então o Dodge deve jogar, existe a dúvida agora se o Nardoni vai ser esse terceiro homem de meio campo ou se entra Gabriel Mack como esse camisa 10, ele que está envolvido em uma polêmica, o Grêmio quer vender ele, mas ele não quer ir para o Shakhtar, não quer ir para a Ucrânia, ele está à espera de um mercado mais atrativo.
E aí a gente não sabe se essa proposta vai vir ainda nesta janela. Na ponta direita, TT, na ponta esquerda, Amuso. O Grêmio contratou o Giovanni Cabral, jogador cabo-verdiano, que inclusive jogou Copa do Mundo, jogou contra a Argentina, mas ele vai ser o primeiro jogo dele, está regularizado, se colocou à disposição, mas o Amuso deve ser o titular. Na frente o Carlos Vinícius, que é um goleador que inclusive está em processo de renovação de contrato e deve ser o titular para o jogo de hoje. Um grande abraço para vocês, sejam bem recebidos aqui em Porto Alegre. Só não vou desejar tanta sorte no jogo assim, porque eu espero que o Grêmio vença, mas sejam muito bem-vindos, um grande abraço, até a próxima, tchau. Valeu, Lucas Fontes, um abraço, irmão, tamo junto, até a próxima, tá? Vamos para a arbitragem já pra gente fechar nosso pré-jogo. Apita a partida Edna Alves Batista de São Paulo, auxiliada pela Neuza Inês Bach e pela Brigida Cirilo Ferreira de Alagoas, o VAR Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral. Portanto, teremos uma arbitragem toda feminina, 100% feminina, à exceção do VAR. Cara, eu gostava muito da Edna. Ela cometeu alguns erros aí, ficou afastada, levou uma geladeira, situação até estranha, por sinal. E ela não apita um jogo do Fluminense desde 2024, pra você ter noção. O jogo de Copa do Brasil, lá em 2024, contra o Sampaio Corrêa. Foi a última vez que ela apitou o jogo do Fluminense. Antes disso, só em 2023. 10 jogos ao todo, ela apitou 7 vitórias do Flu, 1 empate e 2 derrotas. São os números aí da Edna apitando os jogos do Fluminense. Tomara que ela tenha uma boa atuação logo mais na Arena. É uma boa oportunidade voltando a apitar um jogo também importante, Clássico Nacional. Enfim, uma boa sorte para ela e para toda a equipe de arbitragem. A gente fecha aqui o nosso pré-jogo, transmissão do Premier a partir das 6h30 da noite. Mas a partir das 4 da tarde já estaremos ao vivo com a nossa equipe direto lá de Porto Alegre e a gente daqui do Rio de Janeiro, o restante da equipe, para transmitir no Jornada todas as emoções de Fluminense e Grêmio, você sabe. Deixa lá o vídeo, assista ao jogo, mas deixa o áudio com a nossa transmissão, de quem realmente entende, respira o Fluminense 24 horas e vai levar para você todos os detalhes, se Deus quiser, de mais uma vitória do Flu no Brasileirão. Tamo junto, um abraço e até mais tarde.